Graça e a paz do Senhor para todos e todas. Que alegria estar essa noite aqui reunido com os irmãos, irmãos de tantas partes do mundo, mas conectados com o mesmo coração, filhos de um mesmo Deus. E é uma alegria estar com o povo de Deus no dia que Deus tinha na agenda dele para esse encontro. Porque os melhores encontros são feitos por Deus, na hora de Deus. E nesse encontro ele tem palavras de vida, de alegria, de comunhão, de encontro. Assim que é muito bom estar com cada um dos irmãos. E eu me alegro muito por essa oportunidade que me dá Pastor Mauro, Pastora Ed, com esse ministério tão lindo que eles têm. E é uma bênção conhecer a eles e conhecer a todos vocês. Assim que eu quero dizer que eu me sinto abençoado, privilegiado de poder compartilhar da palavra do Senhor. O mundo está em guerra, mas nós estamos em paz, porque nós estamos com a paz do Senhor, temos a Ele, mesmo que tudo esteja em guerra ao nosso redor, a paz do Senhor que está dentro de nós nos leva a viver diferente, porque temos o príncipe da paz. Vêm as situações, vêm as circunstâncias, mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele é a nossa paz. Assim que essa noite eu gostaria de começar primeiro um pouco me apresentando, porque tem muita gente que não me conhece, tem muitos irmãos. Eu sou André, como vocês já viram escrito, né, André? Sou brasileiro de Pernambuco, de Recife, assim que da terra boa de Recife, do sol, da terra d'água de coco. E estou aqui na Espanha, já fazem mais de 16 anos que estamos aqui. Estou casado com Leni já há 20 anos e há quase 30 anos estou no Ministério Pastoral. Hoje tenho um ministério acompanhando pastores e líderes também, como mentor. Sou coach de vida e família, fiz um mestrado para poder ter mais ferramentas de como acompanhar as pessoas, mas tudo isso não é nada. As nossas ferramentas, o nosso estudo, os nossos títulos, é somente uma ferramenta a mais para pregar a palavra de Deus. Essa sim que é importante. Essa sim que é poderosa e essa sim que chega e transforma os corações. Assim que pensando nisso, eu gostaria de orar antes de compartilhar a palavra do Senhor, e ele tem algo bom para nós, algo novo para nós, porque sempre que a gente compartilha a palavra do Senhor, ele tem algo novo, ele tem algo bom, ele tem algo que faz encher o nosso coração de alegria, porque a palavra de Deus é viva, é poderosa e muda os nossos corações. Assim que essa é uma noite especial, porque eu sei que Deus tem algo especial para você e para mim essa noite, com essa palavra que Ele colocou no nosso coração. Vamos orar, pedir ao Senhor que Ele venha preparar os nossos corações, que nenhuma conexão venha a cair, que tudo esteja debaixo da graça do Senhor, porque estamos em guerra, mas somos vitoriosos nessa guerra. Amém? Amém. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor me dá, Senhor, de estarmos juntos. Senhor, obrigado porque aqui existem tantos homens e mulheres de Deus com ministérios tão poderosos, com dons, com talentos. E obrigado pela oportunidade que o Senhor me dá essa noite, Senhor, de ser parte desses homens e mulheres que o Senhor moveu para trazer tua palavra nas nações. Senhor, nós queremos hoje colocar nossas coroas, nossos títulos, nossos dons, nossos talentos diante do Senhor, para que o Senhor possa nos tocar, nos ministrar, nos fortalecer e que possamos aqui, Senhor, simplesmente ser filhos, servos, para que o Senhor nos fale, nos conforte, nos restaure e nos levante, Senhor, para a tua glória. Rejeitamos toda a obra de Satanás. Tudo que talvez esteja aí preparado para trazer uma interferência para que tua palavra não chegue, nós agora declaramos cancelado e nós pedimos tua paz. Prepara os corações, Senhor. Senhor, nós pedimos que toda preocupação, toda ansiedade, todo temor
ter lugar, Senhor, a tua presença. Abre os nossos ouvidos, os nossos olhos, para ver a beleza da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que maravilha, que coisa boa poder falar com vocês. Eu estava hoje, quando preparava essa palavra, eu estava pensando que eu gosto de escutar, quando eu tenho um desejo, que me dê uma boa resposta. Quando eu quero muito algo, eu gosto que me digam sim. Não sei você. Se você espera muito uma coisa, você trabalha muito por essa coisa, você quer que a resposta seja boa, não é verdade, pastora Ed? Ninguém gosta de receber mal notícia. Todo mundo quer receber notícia boa. Por exemplo, você trabalha todo mês. Chega no final do mês, você quer escutar a notícia que seu chefe não tem dinheiro para lhe pagar. Quem quer escutar essa notícia? Não, eu não quero. Você gosta de chegar em casa com muita fome e você chega, eu quero chegar em casa, que bom que minha esposa ou que meu esposo preparou uma comidinha. Você entra em casa, nada feito. Eu não gosto disso, não. É quando eu estou com fome, muda até meu almoço, eu não como. E Leni também. Eu digo sempre a Leni que Leni é uma bênção, mas ela com fome, só Jesus na causa. Eu não sei você. Eu acho que tem gente que muda até o humor, né? Tem um povo aqui sorrindo, não sei por quê, mas deve ser por isso. Mas, às vezes, vem respostas que não esperamos, que não é aquilo que esperamos. E hoje eu vou colocar como tema da mensagem que eu vou compartilhar uma resposta inesperada a um pedido desesperado. Uma resposta inesperada a um pedido desesperado. Eu não sei você, mas eu sou muito fã do profeta Elias. Não vou dizer que é meu profeta favorito, mas ele é um dos profetas que eu mais admiro, porque há uma unção de Deus tão poderosa, algo do Senhor tão grande na vida de Elias, que cada vez que eu vejo, eu digo, uau, que bênção, que homem cheio de Deus, que homem cheio da unção. Não sei o que você pensa de Elias, mas eu, quando vejo toda essa história que ora, cai chuva, que vem fogo do céu, é algo tão incrível, é algo tão fantástico. Eu não sei você, mas eu na escola dominical, quando escutava as professoras contando as histórias, eu sou daquele que viaja, eu entro assim, começo a imaginar, eu me sinto naquele lugar, eu entro como dentro de um filme. E quando eu leio a história de Elias, eu digo, uau, que incrível isso! Que poder, que maravilha! E eu queria convidar todos vocês para participar dessa mensagem hoje. Eu quero pedir que todos possam abrir a Bíblia no livro de 1 de Reis, capítulo 19. E nós vamos um pouco fazer uma leitura participativa. Eu sei que todos já conhecem essa história, mas eu queria que nós pudéssemos ler juntos esse texto de 1 de Reis, capítulo 19, versículo de 1 a 14. E eu quero que vários irmãos possam ler, mas que façamos uma leitura muito intensiva. Quando termina um, já o outro começa. Quando termina um, outro começa. E que todos possam participar. Assim que abra seu microfone e rapidinho você lê e já quando termina o outro, começa, para a gente poder participar da mensagem, tá bom? Eu vou começar. E assim que eu terminar, outra pessoa já continua, para que não pare a linha de entendimento. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. 2. Diante disso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me façam sofrer as piores desgraças se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com a tua vida o que fizeste com os profetas. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Betseba, de Judá, ele deixou o seu servo. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro. E pediu em seu ânimo a morte, e disse: basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu ali mesmo,
sob a giesta, mas eis que um anjo tocou e disse: levanta-te e alimenta-te. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Ali Voltou a onde segunda entrou- vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. 8. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. Eis que lhe veio a palavra do Senhor. Ele disse: que fazeis aqui, Elias? Ele respondeu: tendo servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram os teus profetas. Sou o único que restou, e agora também procuram me matar. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte, perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no manto e disse, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas a espadas. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. É interessante que ele diz, sou o único que sobrou. Sou o único. Parece a última Coca-Cola do deserto, né? Tudo aconteceu com todo mundo, mas eu sou o único que sobrou. E eu sou muito zeloso. É interessante essa história de Elias, porque temos como pano de fundo 1 de Reis, capítulo 18, que mostra esses acontecimentos tão incríveis. Elias havia desafiado e vencido os 450 profetas de Baal no Monte Carmelo, onde depois da vitória o povo gritava, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Ele mesmo havia enfrentado o rei Acabe, ele havia orado e havia chovido num tempo que não caía chuva. E depois desse tempo, de que tudo isso aconteceu, no capítulo 19, encontramos esse mesmo profeta, esse mesmo homem de Deus, ameaçado por Jezabel e fugiu para salvar sua vida. Os passos que vem dando o profeta me surpreende, porque não é o que nós esperamos de um profeta, de um homem de Deus, de um homem cheio de Deus, de um homem que viu a glória do Senhor, de um homem que provou tantos milagres. Não é isso que a gente espera de um homem assim, não é verdade? Esse homem com esse ministério tão poderoso, esse grande líder, ele vai para o deserto, diz no versículo 4, e ele pediu a morte para si. E ele disse, basta, toma agora a minha alma. Ele não pode mais, ele quer morrer, ele tem medo. O que aconteceu com Elias? Há espaço para o desânimo em uma pessoa que ama, confia e serve a Deus de todo o coração? Pode um homem de fé, uma mulher de fé, cheia do Senhor, desanimar e perder essa alegria, essa paixão? Existe uma chance de, depois dessa etapa de, às vezes, depressão, tristeza ou desânimo, ou esgotamento espiritual, existe a possibilidade dessa pessoa se renovar, se levantar e continuar sendo poderosamente usado por Deus? Como podemos
como se pode voltar o trilho outra vez? Como se pode voltar outra vez aquilo que viveu antes e ser outra vez cheio? Como se pode se encher de forças outra vez para continuar e ainda levar outros? Porque esse é o papel do líder, não é somente continuar, é levar outros a conhecer a glória do Senhor, a presença do Senhor, a unção do Senhor. Irmãos, Elias é um exemplo em muitas coisas para nós. É um profeta que viveu momentos de poder, momentos de unção. Para mim, como nenhum outro profeta, eu, como disse, eu sou muito fã de Elias, é incrível o ministério de Elias. No entanto, mais tarde, ele veio, ele enfrentou esse fracasso, né, para muitos. Ele caiu, o que parece ser uma depressão profunda, e tanto, onde não somente ele queria morrer, ele pediu a morte. E nessa experiência da vida de Elias, nós podemos aprender 3 ensinamentos importantes que podem fazer diferença em nossa vida e em nosso ministério. 3 ensinamentos importantes nós podemos aprender nessa história de Elias. Uma história incrível que continua falando com os nossos corações. O primeiro ensinamento importante que eu posso aprender aqui nesse texto tão poderoso, nessa história, nessa experiência tão incrível desse profeta, é que Deus respeita nossas escolhas. Deus respeita nossas escolhas. Me encanta a pergunta que Deus faz a Elias. O que você faz aqui, Elias? Não te surpreende essa pergunta? Um Deus que sabe tudo, um Deus que conhece tudo, pergunta a Elias. É interessante que Deus não chega criticando, julgando, ameaçando, apontando os erros de Elias, mas ele chega com uma pergunta. Será que ele não sabia? Será que ele não conhecia? É interessante ver que Jesus também fazia muitas perguntas. Ao invés de dar respostas, ele fazia pergunta. E é interessante que as perguntas podem ser uma ferramenta muito poderosa para poder escutar o outro, para poder criar relacionamento de encontros. E nos livra, muitas vezes, os líderes de julgar o outro, de criticar o outro, mas permite, com respeito, que o outro se expresse, que o outro fale, que o outro comunique. Uma das ferramentas, das ferramentas importantes para nós que trabalhamos como coach, como mentores, é usar perguntas, fazer perguntas, porque quando você pergunta, você não só respeita o outro, você cria uma oportunidade que o outro se expresse, para que você conheça o que o outro está dizendo. E aprender a escutar é algo muito importante na vida de um líder. Não sei você, mas eu sou uma pessoa com pouca paciência. Eu não tenho muita paciência. Ontem eu falava isso com a pastora Ed, minha esposa sabe. Um dos meus dons fortes, uma das minhas características fortes não é paciência. Não sei a sua. Pode ser aqui, eu vejo aqui um povo como o pastor Sérgio, parece ser muito paciente. Fabrícia, vejo com uma cara tão paciente. Pastora Edilene. Aqui vejo o pastor Rubem. Érica, um povo com uma cara tão tranquila, tão paciente. Não é meu caso, eu não sou muito paciente, mas sabe uma coisa? Temos um Deus que é longânimo, que é paciente, que é bondoso, e quanto mais perto dele aprendemos tudo isso que não temos, por isso que precisamos aprender do Senhor, estar perto do coração dele. Mas como líderes precisamos aprender a escutar. Aprender a escutar. Parece que a gente está perdendo tempo, mas nós estamos ganhando tempo, nós estamos fortalecendo. E muitas vezes, como líder, queremos correr, queremos avançar, queremos andar, porque temos um projeto, porque temos uma meta. Mas a maior meta de Deus é o nosso coração, é o nosso crescimento, é o relacionamento conosco. Mais do que qualquer coisa que você faça, Deus quer um relacionamento com você. Porque o mais importante não é o que você faz, é quem você é nele. E ele quer moldar seu coração, moldar seu caráter. Ele quer esse relacionamento com você para depois ele caminhar
junto com você. Ele não vai te deixar, ele vai caminhar junto com você para que você faça, para que você cumpra o propósito que ele mesmo tem para a sua vida. Não é incrível isso? Que Deus incrível! E como nos ensina a ser líderes maravilhosos. E eu estava pensando, o que levou Elias a tomar escolhas equivocadas? Eu fiquei pensando, lendo esse texto, e me veio 4 fatores, 4 coisas importantes. Primeiro, o fator emocional. Irmãos, as emoções desempenham um papel muito importante em nossas vidas, em nossa personalidade. E devemos cuidar de nossa emoção. Não podemos tapar a emoção, não podemos dar evasão às emoções, mas precisamos trazer, olhar nossas emoções, identificar nossa emoção e trazer Deus para o centro da nossa vida, para trazer um balanço, para trazer um controle. Não podemos negar que temos emoção, não podemos considerar que são maus, não. É um sinal importante, as emoções. E no caso aqui vemos que Elias, ele teve medo de Jezabel, medo, uma emoção potente, uma emoção poderosa. Medo, ele vai vir contra você. Se você não sabe controlar o medo, ele vai te controlar. Tudo que você não controla, vai te controlar. Eu já fui uma pessoa que já sofri de muitos medos. Medos, tantos medos que o Senhor me libertou. Eu tinha um medo tão grande de altura. Eu tinha medo de lugares fechados, porque quando eu era pequeno, me tentaram abusar sexualmente quando eu era criança, e eu corri para um banheiro da escola onde eu estava e fiquei preso naquele banheiro. E depois todo mundo foi embora e eu, como criança, fiquei preso ali horas e horas. E quando eu saí daquele lugar, não tinha mais ninguém, eu fiquei horas ali. E aquilo me gerou medo de lugares fechados. E hoje eu posso dizer que eu superei esse medo, que o Senhor me curou desse medo. Eu posso enfrentar lugares altos, eu posso entrar em lugares fechados. Não me sinto feliz, confortável, como quando eu estou comendo chocolate, que eu gosto demais de chocolate. Mas eu fico feliz porque eu posso entrar no elevador, eu posso ir no lugar alto, porque o Senhor é maior do que teu medo. O Senhor é maior do que os meus medos. O Senhor é poderoso e pode nos liberar de todo medo, de todo temor. Não sei qual o medo que você tem, mas o Senhor pode te liberar desse medo. E o medo dele era de Jezabel. Hoje é o Dia Internacional das Mulheres. Parabéns a todas as mulheres desse grupo, que são mulheres abençoadas, maravilhosas, poderosas. Mas Jezabel não era um bom exemplo de mulher, não é? Jezabel era uma mulher má, uma mulher perversa. Não era um bom exemplo. E é interessante que ele tinha esse medo. Então, eu vejo que dos fatores que levou Elias a tomar decisões equivocadas foi o fator emocional. Outro fator importante, o fator físico. Vemos que teve cansaço, fome e sede. Se você olha aqui no texto, você vê que ele realmente começou a ter todo esse sentimento. Ele se sentiu cansado, sentiu fome, sentiu sede. Esses 3 elementos são fatores importantes na vida de um ser humano. Quando nós enfrentamos muito cansaço, quando estamos muito cansados, nós perdemos a lucidez, perdemos a capacidade de tomar boas decisões, perdemos muitas vezes o humor, muitas vezes a capacidade de bons reflexos. O que vou dizer da fome? E a sede? Fome, sede e cansaço são 3 elementos que temos que cuidar. E Elias, ele enfrentou essas 3 coisas. E é interessante que colocamos Elias como super-homem, como super profeta, mas Tiago 5,17, não sei na sua Bíblia, mas na minha Bíblia diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Os mesmos anseios, as mesmas tentações, as mesmas paixões. Sua Bíblia diz isso? Sua Bíblia diz isso? A minha aqui diz isso. Que Elias era como você e eu, sujeito às mesmas paixões. Ou seja, a gente traz esse super-homem e Deus coloca claramente que ele era um homem como eu e você. Tinha uma unção diferenciada, tinha uns talentos, tinha uma chamada, mas era um homem como eu e como você.
Não sei por que idolatramos tanto pessoas com os dons que elas têm, com os títulos. Super pastor, super apóstolo, o super que tem não sei quantas igrejas, que ganhou não sei quantas almas, que tem um super ministério, que é poderoso. Mas não esqueça que essa pessoa é um homem, é uma mulher, humano, sujeita às mesmas paixões que nós. E depende de Deus, porque sem Deus não somos nada, não somos ninguém. Assim que o fator físico é algo muito importante que fez diferença na vida de Elias nesse momento. Muitas vezes, como Elias, temos um ministério poderoso. Porém, as diversas tarefas, as lutas, as batalhas no ministério nos levam a tomar medidas desesperadas. Você tem descansado? Você tem dormido bem? Você tem se alimentado? Como estão teus tempos de descanso? Você respeita isso? Isso é fundamental para um líder, para um profeta, para um homem de Deus, porque essa sempre vai ter necessidades. Sempre vai ter necessidades. E um erro muito frequente nosso é colocar os olhos na necessidade. É pensar que somos imprescindíveis. É pensar que se eu não estou, a obra não vai caminhar, a obra não vai andar, que a obra vai morrer. Isso é um engano, irmãos. Quem é o Senhor da obra? Você? Não. O Senhor da obra, ele vai cuidar da obra, ele vai manter a obra, ele vai dar o crescimento na obra. Faça tudo o que você puder, mas cuide de você mesmo. Gosto do versículo que diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Cuide de você, se ame, se cuide, e você vai poder ajudar outros. Não somos imprescindíveis. Deus, sim, é imprescindível. Outro fator importante que Elias tomou medidas desesperadas e erradas foi o fator existencial. O fator existencial tem a ver que ele se decepcionou, e esse fracasso na vida, no ministério, pode levar à decepção. Quando você se decepciona, é como se isso drena a sua energia, é como se isso tira a sua força. A decepção, a tristeza, a frustração, o sentimento de haver falhado, de não ter conseguido, de não ter chegado. Alguém que já viveu isso, ou só eu já vivi isso? Alguém que já viveu de se sentir que não conseguiu, que já tentou, que já fez tudo, que já não pode mais. E esse momento começa a vir tantas coisas que, se você não cuida, vai ser algo devastador na sua vida. E isso pode roubar de você o sentido de propósito, de existência e o gozo do chamado, a alegria da salvação. E a gente fica triste, cansado, vazio. Mas, para mim, o fator mais fundamental, mais importante, é a desconexão do Senhor. É a desconexão do Senhor. Se você desconecta do Senhor, aí é fatal, não é verdade? Aí é o pior. Você não pode desconectar do Senhor, porque Ele mesmo diz: sem mim, tudo podeis fazer, não é verdade? A Bíblia diz: sem mim, tudo podes fazer. A Bíblia diz isso? Não. Sem mim, nada podeis fazer. Temos que estar conectados com o Senhor. 1 Reis, capítulo 19, o versículo 3 e 4, mostra essa desconexão que o profeta teve. Quando Elias parou de ver o Senhor, ele viu o perigo e desmoronou. Quando ele viu a atitude de Jezabel, quando ele se centrou no medo dele, quando ele se centrou na emoção dele, ele tirou os olhos do Senhor e ele desmoronou. E ele fracassou. E aí vem o segundo ensinamento. O primeiro ensinamento, que Deus respeita nossas escolhas. O segundo ensinamento que eu vejo nesse texto é que Deus nem sempre nos concede o que pedimos, e sim o que necessitamos. Deus nem sempre vai conceder o que nós pedimos, e sim o que nós necessitamos. É incrível esse Deus, né? Durante todo o relato bíblico, me dá a sensação que Elias é um mimado de Deus. Eu não sei você, mas quando eu leio, eu digo assim: tudo que esse homem pede é como se Deus consegue. Olha, irmãos, ele pede para que os mortos sejam ressuscitados, e o morto é ressuscitado. Ele pede para que pare de chover, e chove. Que chova, e ele chove. Ele pede que caia fogo do céu, e cai fogo do céu. Ele pede, e Deus responde, E agora,
Elias pede para morrer. Ele está dizendo basta. Ele está pedindo outra vez. E mais uma vez, a sua petição foi escutada. Deus escutou. Mesmo que ele estava pedindo para morrer, ele estava dizendo basta. Deus escutou, porque Deus escuta a nossa oração. Mesmo quando a gente pede coisas absurdas, Deus escuta. A Bíblia diz que perto está o Senhor, ele escuta. Ele não só escuta boas orações, perfeitas orações. Ele escuta quando você grita, quando você diz, eu não posso mais. Quando você diz, basta, eu não posso. Ele escuta. O problema é como ele responde. E sabe o que Deus respondeu para Elias? A resposta de Deus foi diferente do que Elias pedia. Elias pediu a morte, Elias disse basta, e Deus envia seu anjo, ele envia provisão, ele envia cuidado, ele envia o anjo para trazer 2 bolos e um pote de água. Que Deus poderoso! Ele traz provisão, mas ele pede uma ação. Levanta-te. Ele traz a comida, ele traz algo para beber, mas ele diz, Elias, você não vai ficar desse jeito, levanta, toma uma ação, age. Isso é muito poderoso, que Deus ainda hoje continua escutando a oração. E ele não responde como eu quero, como você quer, mas ele responde da maneira que ele sabe que nós precisamos, porque ele é Deus fiel. Ele está vendo o seu ministério, ele está vendo sua luta, ele está vendo o seu clamor, ele está vendo suas lágrimas, e ele vai responder, não do jeito que você quer, mas do jeito que ele quer. Sabe por quê? Porque quem fez você sabe o que você necessita mais do que você mesmo. Conhece você, conhece os anseios mais profundos da sua alma. E a Bíblia diz tão claro, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não podemos brincar de querer ser Deus. Não precisamos ensinar a Deus a ser Deus. Temos que parar de dizer, ensinar a Deus a ser Deus. Ele sabe como ser Deus. Não é verdade? Às vezes, não sei você, às vezes eu me pego querendo ensinar a Deus como ele ser Deus. Deus, olha, você tem que fazer isso, você tem que mudar o coração de pastora Ed. Você tem que mudar o coração de pastor Rubem. Você tem que mudar o coração da irmã Rosana. Senhor, não suporto, seria tão bom que ela fosse assim. E a gente começa a dizer a Deus o que ele tem que fazer. E Deus talvez vai deixar pastor Rubem desse jeito, pastora Ed, Rosana, porque ele precisa que essa pessoa seja instrumento de Deus na sua vida, porque ele não vai dar o que nós pedimos, e sim o que nós necessitamos. Ele vai dar provisão, mas ele vai pedir sempre de nós uma ação. E o Senhor sabe o que realmente precisamos para esse momento. E ele sabe que muitas vezes precisamos de um abraço, de um pedaço de pão, de um sorriso, de uma família que nos acolha, e de esperança, de uma palavra de ânimo, de alguém que diga assim, como você está bonito hoje, como você está linda hoje, como você está tão bonita, que palavra linda você deu, que roupa mais linda, como você está cheiroso, como você está cheirosa. Ânimo. Me encanta Barnabé, homem da consolação. Precisamos de mais homens assim, verdade, homens? Precisamos de ser mais homens que consola. Precisamos de mais mulheres que dão palavras de ânimo, que aproveitam mais oportunidades. Você pode ser usado para ser instrumento da provisão de Deus. E deixa que Deus mesmo vai encarregar de desafiar a pessoa para a ação. Você é servo, você serve, e Deus vai ajudar que essa pessoa tome a ação. A resposta de Deus é sempre a melhor, independente de nossas escolhas. Ele sempre sabe o que é melhor para nós. Ao mesmo que nossas escolhas são equivocadas, são erradas, mas Deus, ele é misericordioso. Foi ele que te chamou e ele já sabia que você ia errar, que você ia falhar. Mas mesmo assim, ele sempre vai chegar onde você está, vai levar a água, vai levar o pão, vai levar o que você precisa e vai te levantar, porque ele continua sendo Deus. E ele te chamou. E ele não age como você agiria, como eu agiria. Ele tem outro amor, ele tem um amor inesgotável, ele tem uma paz que não termina, ele tem outra forma de tratar e de trabalhar. E o terceiro e último ensinamento que eu gostaria de compartilhar com vocês, para a gente ir terminando, é que Deus sempre nos convida a tirar os olhos de nós mesmos e das circunstâncias
que estamos vivendo para olhar para Ele. Ele sempre nos convida para olhar para Ele. Ele sempre busca uma maneira criativa de chamar atenção, de chamar nossa atenção. E é interessante que Davi entendeu isso. Davi diz, no Salmo 29, versículos 1 e 2, ele diz, elevo os meus olhos para os montes, para o alto, de onde me vem o socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Temos que aprender mais com Davi e levantar os olhos, não baixar a cabeça, não olhar de lado, quem me aponta, quem fala de mim, quem não gosta de mim. Às vezes a gente tem esse movimento aqui, esse, mas falta esse. Temos que levantar os olhos para o que está em cima, o que vem de cima, o que vem do alto. E se você levantar os olhos, você vai ver noutra direção, noutra perspectiva, você vai ter outra visão, uma visão de águia, uma visão mais ampla. Você não vai ver somente o que você está vendo na sua frente, essa pessoa que não lhe trata bem, esse problema, essa situação. Não, você vai ver como as águias, que têm uma visão panorâmica, plena. Essa é a visão que um líder, que um homem de Deus, que uma mulher de Deus precisa ter. Olhar para Ele. Somos convidados a olhar para Ele. Seu propósito é maior que o nosso pecado. O propósito do Senhor é maior do que tuas maus escolhas, de que tu teu temperamento, de que tuas falhas, porque Deus, ele te vê, não os teus medos, não as tuas falhas, não as tuas decisões erradas. Quando ele te chamou e ele me chamou, ele já sabia que eu ia falhar, que eu ia pecar, que eu ia errar, mas ele vê mais do que a minha condição atual. Ele vê o meu chamado, ele vê o meu propósito, ele vê o futuro, porque ele é Deus. Ele vê a história completa, ele vê o quadro completo, ele vê o fruto do seu penoso trabalho e se alegra com isso. E ele se alegra conosco. Mesmo que nós não nos alegramos, ele se alegra conosco. Ele não nos ama, não nos deixa de amar, apesar da nossa condição. Ele continua sendo Deus. E eu gostaria de ir terminando falando que uma coisa importante, as formas criativas que Deus fala, às vezes esperamos que Deus vai falar daquele jeito, daquela forma. E aparece Deus de várias maneiras. Aparece Deus num redemoinho, aparece Deus de tantas formas que a gente pensa, Deus vai falar numa reunião de muito poder, que vai cair, que vai acontecer. A gente já tem todo o filme na nossa cabeça, como Deus vai agir. Aí Deus vem na calmaria, na simplicidade, na tranquilidade e muda tudo, porque ele continua sendo Deus. E tem a forma certa de chamar nossa atenção, porque ele precisa ter o controle. Eu não gosto da palavra de ter o controle. Ele gosta de guiar, de nos conduzir, de nos dirigir. E ele diz sempre, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Não sei que situações estamos enfrentando hoje, não sei como estás enfrentando as situações, não sei o que está acontecendo com a sua vida, com o seu ministério, mas eu só queria dizer que o que eu tenho certeza do Deus que eu conheço é que Deus, ele não está interessado que tudo saia perfeito para você, que tudo saia bem, que você esteja confortável, não. O interesse de Deus é que você e eu cumpra o propósito ao qual nós fomos chamados. O desejo de Deus é que sejamos como seu filho Jesus. O desejo de Deus é que façamos diferença no mundo, que sejamos instrumentos do seu amor para alcançar aqueles que não conhecem o Senhor. Queria terminar com um versículo que é uma bênção para a minha vida e meu coração. E nesses dias tem sido um bálsamo. Isaías 55, 8 e 9 diz, meus pensamentos não são os seus pensamentos. E meus caminhos estão acima do que você pode imaginar. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. O que nos falta para confiar mais em Deus? O que nos falta para descansar mais em Deus? Hoje é uma noite especial para que nós possamos aprender mais dele. E eu queria só lembrar esses 3 ensinamentos que aprendemos com a vida de Elias. Deus respeita nossas escolhas.
A segunda coisa que falamos, o segundo ensinamento, é que Deus nem sempre concede o que nós pedimos, e sim o que nós necessitamos. E o terceiro ensinamento que eu quero deixar é que Deus sempre nos convida a tirar os olhos de nós mesmos e das circunstâncias que nos rodeiam para olhar para Ele. Hoje é um dia poderoso e um dia que Deus escolheu. E como Elias, Ele está nos perguntando, Ele está fazendo a mesma pergunta que Ele fez, que você está fazendo aí onde você está. Que você está fazendo nessa posição que você está, que você está fazendo dessa forma, que você está fazendo nessa cova que você se meteu. Sai daí, vai para o Monte Horebe, para o Monte de Deus, porque ali no Monte Horebe, ele vai se revelar a você, ele vai encher você da sua presença e você vai continuar. É interessante que Elias fez milagres. Ele ressuscitou o filho da viúva naquele lugar fechado que ninguém viu. E ele sai dessa experiência tão cheio da unção que ele, ao invés de levantar, ressuscitar essa criança, esse milagre aí que ninguém viu, ele sai para o público, ele sai para a galeria e ele é chamado para consagrar príncipes, levantar reis, ungir reis. No versículo 15 e 16, é importante que ele comece a ver que ele vai ser chamado para ungir rei sobre Israel. Deus quer hoje utilizar essa experiência que você está vivendo, que é tão difícil, que você não vê nada, que você só se vê aí nesse quartinho, nessa cova, mas ele quer cumprir as promessas e você vai levantar outros reis, outros ministros, outras pessoas, outro ministério, e essa experiência que veio para te derrubar vai ser para a glória de Deus. Assim que hoje é o momento de levantar os olhos para Ele e deixar que a glória seja dele. Gostaria de terminar com uma oração. Oh, Senhor, obrigado por Tua palavra, Senhor. Tua palavra é a verdade, Tua palavra é poderosa, Senhor, e nós cremos no Senhor. Obrigado pelos meus irmãos, obrigado por esse tempo que o Senhor nos deu, Senhor, para compartilhar da Tua presença. Obrigado, Senhor. Levanta os que estão cansados, desanimados, Senhor, fortalece. Oh Deus, eu clamo por aqueles que estão dizendo basta. Senhor, Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso socorro. Vai ao encontro de cada um dos meus irmãos, Senhor, e que sintam Tua presença, Tua glória, Tua unção, Senhor. Quando nós estamos fracos, Senhor, Tu continua sendo forte, Tu continua sendo Deus. Aqueles que se sentem cansados, acusados, aqueles que se sentem desprezados, sozinhos, ó Senhor, Te revela agora mesmo aí onde eles estão e que eles possam escolher, tirar os olhos de si mesmo, os olhos das circunstâncias e colocar os olhos no alto de onde vem o socorro. E eu Te agradeço por esse tempo e por poder compartilhar do Senhor. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém.